Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre frações. Então, prestem bastante atenção que se houver alguma dúvida, você pode tirar. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Existem diversas definições para frações, que são utilizadas de acordo com as necessidades didáticas do público-alvo. As mais usadas são: uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo-o. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. A imagem a seguir representa uma maçã que foi dividida em 4 partes iguais. Então, você faz a leitura 1/4, ou seja, essa maçã foi dividida em 4 e um pedacinho significa que é 1/4. A fração que representa toda a maçã que foi dividida em 4 partes iguais é a seguinte: são 4/4, ou seja, são as 4 partes em que ela foi dividida. As frações devem ser nomeadas a partir dessa lógica, até o denominador 10. A partir do denominador 11 temos 11avos, 12avos. Você faz a leitura da seguinte maneira: 1 11avos, 1 12avos, 2 13avos. Você vai usar sempre essa maneira de falar. O número de cima, você faz a leitura normalmente. O numeral de baixo, que é o denominador, até o 10, você vai falando por ordem. 1/4, 1/5, quando chegar no 10, 1/10. Depois do 10, 1 11avos, 1 12avos. Agora vamos treinar um pouquinho. Prestem atenção e se lembrem que o número de baixo é em quantas partes foi dividido inteiro e a parte de cima, quantas partes foram tomadas. O primeiro aí, esse triângulo, está dividido ao meio, ou seja, está dividido em 2 partes e só uma pintada. Então, qual é a resposta certa? Acertou? Quem falou? 1/2. Embaixo, esse quadrado está dividido em 4, tomada somente uma parte. Então, é 1/4. Embaixo, esse oval, esse símbolo oval aí, ele está dividido ao meio e somente uma parte tomada, 1/2. O círculo embaixo, ele está dividido em 4 e 2 partes agora que foram tomadas. Então, são 2/4. Embaixo, esse retângulo está dividido em 4 e 2 partes foram tomadas, ou seja, foram pintadas. Então, é 2/4. Espero que vocês já estejam craque nas frações. Até a próxima aula.